Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Meus pais já tinham morado lá, daí o meu pai foi pra lá e aí rolava o papo de tipo, vamos pra Europa e já o papo de, pô, futebol na Europa ali e tal. Sim. Então eu, basicamente, de repente eu tava lá com esse sonho de vou jogar pra caralho. Só que aí com o tempo eu fui percebendo que eu não queria e que seria uma puta de uma responsabilidade do caralho. Ter que, porque. E é claro que é projetado um monte de sonho em cima, sabe? Porra, imagina na cabeça do meu pai. Com certeza passou em algum momento. Sei que não foi o objetivo, mas passou no momento. Pô, será que meu filho vai jogar bola e vai bancar a gente na Europa? Tipo, com Vai certeza. se dar bem, né? Se dar bem e tal. E aí eu fui meio que percebendo e acabou de ir lá uns testes e tal. Eu descobri que tinha um tumor no joelho. Tipo, na parte de fora aqui, Que assim. merda. Tipo, digamos que aqui da perna. É bem aqui, ó. É aqui, ó. Aham. Eu tenho um rasgo aqui até hoje, que é Da cirurgia. da cirurgia, e aí eu percebi, tipo, daí junta isso com Mas era um tumor benigno. um tumor benigno. Provavelmente o que aconteceu foi tipo, eu machuquei em algum momento e como não me cuidei, ele calcificou errado. Mas era uma parada assim, tipo, era minha perna aqui e vinha uma garrinha, digamos assim, sabe? Uma garrinha de osso mesmo, assim. Como que você descobriu? Tava doendo muito? Eu tava fazendo testes lá, tipo, eu lembro que nessa época eu jogava bola em todo lugar lá em Portugal também. Sempre foi isso, sempre foi futebol. Eu sempre fiz amizade pelo futebol, chegava na escola, aí ainda tinha um ponto de ser brasileiro lá, porque eles dão moral, porque, pô, brasileiro jogando bola realmente Futebol brasileiro exato, é. diferenciado. Aí um dia eu tava vestindo um meião, assim, e aí o meião passava do joelho e quando eu tava dobrado eu sentia, assim, eu falei, Aí eu falei, deu uma merda, daí a gente, nossa, deu uma merda por causa disso. Mas aí, beleza, isso pra concluir que eu meio que desiludi do futebol. E aí nesse meio tempo, o que eu fazia? Eu falei, beleza, reconheço que nesse momento no futebol é o norte da minha bússola. Mas, para além disso, o que eu faço? E eu percebi que, naturalmente, eu sempre, por estar, por exemplo, lá em Portugal, eu gostava de filmar a minha vida e mostrar para meus parentes do Brasil, meus parentes, meus amigos e tal. Então eu lembro que eu comecei A gente ainda vai chegar no porquê que você foi pra Portugal, tá. né? Porque a gente deu uma pulada. Exato. Mas, resumidamente, foi porque a minha vida estava aqui ruim. Isso com que idade? Isso eu tinha 13 anos. E aí meus pais já tinham morado em Portugal, aí eles tinham esse sonho, assim, e aí já rolou de, tipo, eu já tava jogando bola mais, tipo, mais seriamente, não só escolinha e tal, eu jogava num clube aqui, jogava no clube ali, participava de campeonatinhos e tal. Eu lembro que algumas vezes foi falado, ó, na Europa lá tem um mercado que tá querendo jogadores igual vocês, assim. Eu lembro que eu e uns amigos sempre era bajulado, assim, a gente ia jogar numa outra cidade, chegava um olheiro, assim, ó, amendoim, um treinador, amendoim, esses moleque aí, ó, se você levar, ó, vai dar boa. E aí, tipo, foi falando isso até que um dia meu pai tava presente num desses, eu lembro por cima, assim, mas eu lembro que ele ouviu isso e falou, vambora, então, porque tem uma chance aí. Aí já acionou o Norberto lá, meu padrinho, e falou, ó, ele preparou o terreno, foi por 6 meses antes, e aí foi eu e minha mãe depois, assim, aí, enfim, aí foi por isso que a gente foi pra Portugal. Mas aí lá nessa desilusão com o futebol, eu percebi que Você tava na escola ainda? Tava na escola, eu fui lá, eu comecei o ensino médio aqui, e aí fui pra lá, desconsiderou tudo que eu fiz do ensino médio aqui e comecei de novo. Ou seja, o ano que você tinha perdido Então, e que você tanto teve que mentir pra todo mundo a tua exato. idade. E aí eu fiquei certo quando eu cheguei Sim. lá. E aí chegou um momento que eu precisei voltar às pressas pro Brasil, porque se eu ficasse mais um pouco, eu ia voltar como reprovado. Aí ia sair justamente ao contrário. Eu fui como um ano adiantado e ia voltar com um ano reprovado. Eu Sim. deu uma merda depois do tumor e tal, porque eu, porra, vambora daqui. E aí viemos pro Brasil de volta. Vocês ficaram o quê? 2 anos? Fiquei um ano. Foi Um basicamente um ano, assim, de cabo a rabo, sabe? De chegar até vazar. Mas, nossa senhora, muita coisa aconteceu. E aí eu percebi que eu gostava desse mundo
visual. Foi na época que o YouTube tava rolando pra caralho, conheci o Monark. Foi lá que eu assistia pra caralho. O Monark me ajudou pra caralho nessa época de Portugal. Porque durante muito tempo eu não... Tipo, eu tinha receio... Eu tinha um monte de segurança estando lá. E Isso querendo foi que ou não- ano, Gê? Foi em 2011. Tipo, eu cheguei em 2011 e vazei em 2012. Foi É, o no Monark meio. tava torando no YouTube. Tava torando. Assisti pra caralho o Monark. Várias vezes. E aí eu, querendo ou não, chegou um momento que eu ser estrangeiro pesou, sabe? Porque a maioria das vezes não tem, mas às vezes tem na escola, assim. Eu lembro que várias coisas pequenas, como tipo, eu falo, nossa, que frio, né, que tava rolando aqui. Volta pra tua terra então, porra. Os caras do nada tá com... Lá que é calor, né? Zoando, assim, Sim. tipo, níveis assim. É bobeirinha, eu sei que é Sim. bobeirinha, mas várias saco, desse, é. porra, o tempo todo. Eu lembro que uma vez me zoaram, eu levo hoje como uma coisa boa, mas me zoaram porque eu esqueci um trabalho impresso em cima dos armários. Num dia, voltei, no outro dia tava lá. E eu achei que tava lá, daí eu fiquei, caralho, que foda, ninguém mexeu. Fiquei comemorando, assim. E aí os caras, tipo, zoando, falando, pô, se fosse lá na tua terra, né, já iam ter pego, rasgado. Tipo, então eles queriam de todo jeito... Sim. Não, quem vai lá e pega as coisas e sai são vocês. Devia ter... Mas Se eu também. tivesse essa naquela época, faltou conhecimento nessa época. Você sabe que outro dia eu vi uma, até comentei aqui com a Yas, que eu vi uma reportagem que tava alguns pais e mães de Portugal reclamando que os filhos estavam consumindo muito conteúdo do Brasileiro. Brasil e estavam começando a falar o português brasileiro, né? O português BR. Sim. E aí uma menina postou essa matéria no Twitter e falou assim, é bom, né? Quando alguém invade o seu país e começa a colocar a sua cultura, não sei o que, galera, eita! Na época que eu tava lá, já tava rolando isso, que eu lembro que tinha um Facebook, e aí lá era gosto, e aqui era curtir. Os jovens adoravam curtir. Eles não gostavam do gosto. gosto. Porque era assim, as propagandas era mete um gosto aí, pá. Sabe, mete um gosto. É. Porra que é essa? Não tem, tipo, daí os caras falam, dá uma curtida. Porra, Soa bem soava de melhor. outro soa jeito, bem assim, melhor. sabe? Mete o like. Mas deixa eu Mete falar, o pra like. mim é o sotaque mais lindo do mundo. Eu gosto de Eu sotaque em português. amo! Mas nessa Você época chegou, eu português você odiava. chegou a ter. pegar? Não. Não? Porque nessa época eu odiava. Eu me recusava. Eu odiava português nessa época, muito. Quando eu tava lá, os meus amigos era a maioria africana, a maioria, e tinha um Mas sueco. eles também falam, tinha... né, o português PT. Eles falam com o Falam. sotaque de É, lá, né? mas ainda assim é um sotaque diferente, é muito mais cantadinho, com muito mais, tipo, dá pra ver que é o português africano, assim. Aham. Eu, particularmente, gosto muito mais, porque é as memórias afetivas. Meus Sim. amigos falavam desse jeito, e quando o cara que era cuzão falava igual o português de Portugal. Eu lembro uma vez que uma estagiária africana veio... Uma estudante africana veio fazer estágio na escola onde eu estudava magistério. E ela tava lá, e aí teve um dia que era a última aula da sexta-feira, assim, sabe? Quando já tá todo mundo no sono, a professora falou, então vamos conversar, vamos entrevistar ela e tal, né? E ela tava toda feliz, porque imagina, ela podendo conversar com a gente. Aí ela foi lá na nossa sala, e todo mundo perguntando coisa, perguntando. E eu sempre gostei muito de línguas, né? Do tema. E daí eu falei pra ela, qual é a palavra mais estranha pra você no português BR? Ela falou, cadê? Porque pra gente o cadê é muito óbvio. Aí eu falei, e por um momento a minha mente apagou já, porque pra mim não dá pra viver sem o cadê, sabe? Aí eu, sim, como é que você fala lá dela? Onde está? Aí eu, Onde cara, está? não dá pra viver sem o cadê. Nossa, é verdade, né? Mas por É um verdade. momento a minha mente Cadê? falou, como é que vive sem o cadê? Ah, E ela fala, onde está? Aí eu, tá bom. Ah, então tá bom. Então, desculpa. verdade, né? Próxima É. pergunta. Cadê? Cadê? Um monte de palavrinha assim. Mas, enfim. É isso. Aí